Vou falar aqui brevemente aqui desse salmo, certo? Nós estamos no Salmo 43. Salmo 43, a partir do versículo 1. Eu vou aqui pregar em 10 minutos, tá certo? Depois nós vamos voltar para a oração. Vamos dizer que está dizendo aqui a preciosa palavra do Senhor. Veja bem, perceba que o escritor desse salmo, ele fez: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, livra-me o homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Obrigado. Deus te abençoe. Pode deixar aqui, estou enfeitando aqui, deixa aqui. Ela toma do meu. Nós vemos aí que neste salmo, nós vemos que o escritor ele começa falando, você vê que ele está falando, pedindo a Deus justiça. Você vê que neste salmo, o salmista está pedindo a Deus para pleitear, para guerrear pela sua causa. Nós percebemos aí que ele está colocando nas mãos do Senhor uma luta. Ele está passando aí por uma guerra espiritual. Nós podemos perceber também que ele está passando guerra com pessoas. No versículo 2, ele continua dizendo: pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Então, mais uma vez, nós vemos o escritor do Salmo murmurando contra Deus: porque tu me rejeitas, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Então, mais uma vez, nós vemos aí que a pessoa que escreveu o Salmo, ele estava em oração. Salmo é oração. Então, mas ele estava... Tem sala das crianças hoje não? Tem? Então nós vemos aí o salmista. Você vê que ele não está bem. Ele está orando, mas ele não está bem. Está perguntando a Deus: por que é que tu me rejeitas? Porque ando me lamentando por causa da opressão do inimigo. Está bem essa pessoa que está orando? Está bem não. No versículo 3, aí ele continua: envia a tua luz e a tua verdade para me guie e me leve ao teu santo monte. É o que eu quero dizer, pessoal. Esse salmo, ele é um modelo de uma oração no Espírito, tá certo? Pastor, mas como é que essa oração é no Espírito e ele está perguntando a Deus por que ele está se lamentando, por que é que Deus tem rejeitado ele, por que ele vive passando pela opressão por causa do inimigo? Nós vemos aí que todas as vezes que alguém vai começar uma oração, ele vai começar ali apresentando, claro, as suas lutas. Quem é que não passa por luta? Quem é que não passa por aflição? Quem é que não passa por opressão? Então é normal que quando se começa a oração, a gente vai apresentar para Deus os problemas, as nossas lutas. Isso é normal, é normal. Porém, vemos que ele continua perseverando na oração. E se nós continuarmos perseverando na oração, perseverando em orar no Espírito, porque nós temos que, apesar de muitas vezes nós começarmos a Deus falando das nossas queixas e dos nossos problemas, nós temos que ter consciência que nós temos que fazer uma oração no Espírito. Então, você começa ali desabafando, falando tudo para Deus, mas se você está perseverando e vigiando em orar no Espírito, quando você menos esperar, você tem se esvaziado dos seus problemas, das suas lutas e das suas queixas, e você começa a mudar suas palavras. Você que antes estava achando que Deus estava te rejeitando, depois que você começa a orar no Espírito, você vai sentir Deus lhe abraçando, você vai sentir Deus lhe acolhendo. Se antes você estava sentindo oprimido
por causa do seu inimigo, você vai sentir até com vontade de perdoar, né? Por quê? Porque agora você está saindo da dimensão física, terrena, e está entrando na dimensão espiritual, na oração. Na dimensão espiritual da oração. Mas para que a gente consiga chegar nessa fase, a gente tem que perseverar e vigiar nisso. É normal começar murmurando, se lembrando dos problemas, mas pouco a pouco a mente vai se esvaziando e você vai se enchendo de Deus. No versículo 1 e 2, nós vemos o salmista se lamentando, mas a partir do versículo 3, nós vemos agora ele dizendo o seguinte: pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Não é porque ando, esse aqui é o 2 ainda, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Aí no 3, a gente já vê o salmista falando de outra forma: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Antes ele estava falando de opressão, de lamentação, de inimigo, de justiça de Deus. No verso 1 e 2 ele falava assim, mas no verso 3 observe que agora ele já está falando em luz, está falando em tua verdade, está falando em que me guie, está falando em santo monte, está falando teus tabernáculos. Está vendo aí como o vocabulário já mudou? Quando você está na dimensão terrena, você fala de problema, você fala de inimigo, você fala de opressão, você fala de dor, você fala de angústia, você fala de falta de dinheiro, você fala da conta que tem que pagar, que está pendente. Mas depois que você passa de uma dimensão para outra, as palavras começam a mudar. Quando as suas palavras começam a mudar, aí é sinal que você já está alcançando a vitória. É sinal que agora você não está mais de forma terrena. É sinal que agora a sua alma está se esvaziando de toda aflição. É sinal que agora você está recebendo cura. É sinal que agora você está subindo nas dimensões do Espírito. Quando ele diz, mais uma vez eu repito, o verso 3, envia a tua luz. Antes ele começou a fazer justiça, agora eu quero a luz. Envia a tua verdade, ele quer a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra, é o verbo. Que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele estava dizendo, ele não estava mais pedindo guerra, mas ele estava pedindo a presença de Jesus. Eita glória! Então ele estava pedindo a presença do Senhor, para quê? Para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Ao teu santo monte. Então quer dizer que vai ser transportado para a Sabiaguaba ou para o Icaraí? Não. Santo monte é espiritual. Monte significa lugar de oração. Senhor Deus, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao lugar secreto da tua presença. Nesse momento você já está ficando oculto na presença de Deus. Neste momento você já está se escondendo no secreto do seu pavilhão. Para que me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O que significa tabernáculo? Tabernáculo significa aonde Deus habita. Aonde Deus habita. Ele não queria mais saber de queixa, ele não queria mais saber de injustiça, ele não queria mais saber de guerra. Agora ele queria saber da presença de Jesus Cristo, e para que ele fosse guiado ao monte da oração e aos tabernáculos, ou seja, ao lugar secreto da presença de Deus. Então irei ao altar. Olha o que aqui diz o versículo 4. Olha aí lá como a história mudou aqui na oração desse homem. No verso 4. Então irei ao altar de Deus. A Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus
Deus meu. Agora o negócio dele agora é adorar. Senhor Deus, com a harpa eu te louvarei. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria. Alegria. Ele já está sentindo alegria. Ninguém fala em alegria se estiver sentindo tristeza. Quem sente tristeza só fala em tristeza. Quem está sentindo dor só sabe falar de dor. Quem está sentindo angústia só sabe falar de angústia. Mas quando a pessoa está falando em alegria, é porque já começou a sentir alegria. E tudo isso é na mesma oração, viu? Tudo isso na mesma oração. Começou falando de guerra, começou falando de inimigo, começou falando de opressão, e agora ele já estava falando de alegria na presença de Deus, estava falando do altar de Deus, estava falando em harpa. Já está na dimensão alta, já saiu do problema lá do teu trabalho, já não se lembra mais daquela perseguição. Já não está mais sentindo aquela dor. Já não está mais sentindo aquela angústia. E no verso 5, o que é que ele vê? Ele agora, o espírito dele já está alegre. O espírito dele quer mais e mais de Deus. E quando o espírito dele, que estava adormecido no início da oração, e agora já está despertado, agora no decorrer desta oração, o que é que ele detectou aí? Foi que ele percebeu? Porque estás abatido, ó minha alma. Observe que ele está falando com a própria alma dele. Ele não está falando com outra alma, a não ser a dele. Antes, quando ele estava atribulado, ele não tinha sensibilidade espiritual para saber o que é alma, para saber o que é espírito, para saber o que é carne. Ele não tinha discernimento para separar. Mas agora ele já está num nível de unção, de presença, de adoração tão elevado, que ele já olha para ele e vê a alma dele. Ele está alegre, mas ele olha para a sua própria alma e pergunta: ei, minha alma, por que tu estás abatida? E quem pergunta assim é porque ele não está vendo motivo de tristeza. Por que estás abatida? Quem pergunta assim quer dizer algo como: qual motivo? O porquê é? O que é que justifica você estar assim? Porque o espírito dele já estava exaltado na presença de Deus. Exaltado, que eu digo, o espírito dele já estava elevado à presença de Deus. E quando o nosso espírito está elevado à presença de Deus, é normal que a gente olhe para a nossa alma e diga: ei, alma, por que estás abatido? Ou seja, ei, alma, sai dessa tristeza. Ei, minha alma, sai dessa angústia. Ei, minha alma, sai desta dor. Ei, minha alma, sai desta lamentação. Era isso que ele estava perguntando. Por que está abatida a minha alma? Ele estava perguntando para sua. Ele estava querendo dizer para sua alma: sai daí de baixo e vem aqui para cima. E por que te perturbas dentro de mim? Ele está perguntando: por que te perturba dentro de mim? Não tem motivo não. Por que tu está se perturbando? Ele que estava falando de opressão, guerras, ele já não encontrava mais motivo para a sua alma estar perturbada dentro dele. Por isso que ele pergunta: por que tu ainda estás perturbada dentro de mim? E ele continua dizendo: espera. Está falando para quem? Para a alma dele. A própria alma dele: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Entenda como é louco o mundo espiritual. É loucura, é loucura. Ele começa dizendo: espera em Deus. Ele está mandando alguém esperar, uma segunda pessoa, sendo que é a sua própria alma. E logo em seguida: pois ainda o louvarei. Você vê que na mesma frase que ele fala na segunda pessoa, porque estás abatida, que ele fala na segunda pessoa, espera em Deus. Na mesma frase, ele fala em primeira pessoa, espera, e logo em seguida ele diz: eu louvarei. Por quê?
porque agora a sua alma está se unindo ao seu espírito. Quando ele diz espera alma batida, o que ele quer dizer? Que aquela alma, que aquele sofrimento, que aquela situação, que aquela pressão, que aquela angústia já não pertence mais a ele. Mas a partir do momento que ele fala, espera minha alma em Deus, logo em seguida ele diz, pois ainda o louvarei. Ou seja, agora a sua alma já não está mais abatida, porque nós louvaremos ao Senhor. Nós louvaremos ao Senhor, o qual é a salvação da minha face. E Deus meu, observe agora. Observe que ao final da oração, ele já não está falando com a sua alma como se a sua alma estivesse fora. Ele já está falando, pois ainda louvarei. Agora a sua alma já está dentro. Agora a sua alma já é participante do banquete espiritual. Agora a sua alma já é participante do culto da adoração. E ele conclui dizendo, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Quem foi que pegou a mensagem aí? Será que alguém pegou? Se tiver pelo menos 2 pessoas que entendeu o que eu quis falar, já valeu, já valeu. Já valeu ter vindo para cá hoje, já valeu estar aqui todo suado, já valeu eu ter enfrentado demônios, já valeu. Isso é um modelo de oração no Espírito. Amém? Então, todas as vezes que nós formos orarmos, nós devemos perseverar. Está escrito, se eu não me engano, lá no livro de Efésios, capítulo 5, eu não estou lembrado do versículo, mas depois eu passo para vocês, que todas as vezes que nós formos orar, nós devemos orar no Espírito, perseverando e vigiando nisso. Ou seja, é normal você começar cheio de conflito, mas não é normal você terminar uma oração em conflito. Não, é normal você começar uma oração cheia de guerras interiores e exteriores, mas não é normal você dizer um amém para a sua oração, você ainda estando em guerra e batalha espiritual. É normal você começar uma oração até murmurando, mas não é normal você concluir a oração da mesma forma. Aqui é um exemplo do salmista, que ele começou a oração murmurando e se lamentando, mas ele terminou a sua oração na presença de Deus. Para ele não importava mais aquela guerra, para ele não importava mais a opressão. Não é que a guerra estava solucionada, não é que o inimigo já tinha saído de perto, não, o inimigo ainda estava no mesmo lugar. O que tinha mudado era dentro dele. A oração faz isso. A oração, ela muda primeiramente aqui dentro. Ela muda o exterior. A oração faz com que todas as coisas externas cooperem para o nosso bem. A oração faz com que acontecimentos exteriores cooperem para o nosso bem. A oração faz para que portas, se movimentem, abrem, fechem, abrem em nosso favor. A oração faz com que Deus tire de quem tem para dar para quem não tem. Ou seja, a oração, ela faz rebuliço, a oração faz movimento na terra. A oração tira reis e coloca reis. A oração abate governantes e coloca governantes. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A oração faz isso. Mas a primeira bênção que a oração faz, e é de imediato, é instantânea, é interior. É interior. Você está orando contra aquele rei malvado, aquele rei que está perseguindo. Você está orando contra Saul. Quando você termina a oração, Saul pode estar sentado no mesmo trono, mas você vai estar diferente. Você não vai mais sentir oprimido ou perseguido. Você vai mudar o seu campo, o seu ângulo de visão. A oração faz isso. E você não vai ficar mais abatido depois da oração.
Todas as vezes que você orar, você pode começar a oração abatido, mas se você orar e perseverar e vigiar em orar no Espírito, você vai terminar internamente, interiormente vitorioso. Para você não vai mais importar a perseguição, para você não vai mais importar aquela falta, para você não vai importar mais aquela pessoa que te maltratou, para você não vai importar mais aquela pessoa que te deixou, para você não vai importar mais o que está acontecendo em sua volta, para você não vai importar mais o que está acontecendo na política e na economia do país. Agora você está bem, você venceu as guerras interiores, você venceu a batalha interior através da oração, e agora que você venceu, você pode louvar a Deus, você pode adorar a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, você pode bater palma para Jesus, você pode engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque Ele que garante a vitória, a vitória, a vitória. Você não vai permanecer, você não vai sair da mesma forma que é hoje, você não vai para sua casa da mesma forma hoje. Deus vai fazer uma coisa tremenda aqui ainda hoje, no nome de Jesus. Você vai sair aqui hoje, aliás, você vai chegar na sua casa hoje, aquele vizinho chato pode até estar lá ainda, mas você venceu a batalha interior. Não tem mais motivo para você se preocupar. Deus está falando com alguém. E se você continuar perseverando na oração, pode esperar que o caminhão da mudança vai chegar e ele vai ter que ir embora. Mas enquanto isso, seja feliz, não se atribule não. Enquanto isso, vai vencendo as batalhas interiores da tua mente. Enquanto isso, vai adorando a Deus, vai louvando ao Senhor, vai confiando em Deus. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. Deixe de estar vivendo essa batalha interior aí. Deixa de estar vivendo essa preocupação interior aí. Deixa de viver só se lamentando aí. Vence essa batalha. Entra na presença de Deus. Derruba esse gigante, essas fortalezas internas. Aí você vai ver que pouco a pouco tudo vai mudando em sua volta. Tudo vai mudando na sua casa. Tudo vai mudando na sua rua, no seu trabalho, na sua saúde vai haver cura. O seu corpo vai ficar saudável, bem mais saudável. Você vai ficar melhor da mente. Você vai ficar bem melhor de saúde. O seu corpo vai ter mais saúde. Você vai rejuvenescer. É, que eu estou falando. Sua pele vai ficar mais esticadinha, mais brilhosa. Porque você não tem motivo para estar mais se preocupando. Você não tem motivo para estar se lamentando. Você não tem motivo para estar chutando mais as paredes. Deus está falando.